Os antibióticos que a gente tem como uso são nitrofurantoína, a gente pode fazer parte dessas posologias, né? A cefalexina, a cefuroxima, a amoxicilina com clavulanato, a ampicilina e a amoxicilina isoladamente, tá? A nitrofurantoína, ela é muito bem aceita, principalmente no segundo e terceiro trimestre, mas perto do período do parto a gente evita por um risco de hemólise. Apesar de ser extremamente raro, ainda assim a gente evita. Bom, controle e a recorrência. Uma nova cultura deve ser realizada 7 dias após o término do antibiótico para a gente avaliar a resolução do quadro. A quimioprofilaxia está indicada nesses casos de recorrência, né? Que são mais de 2 episódios em 6 meses ou mais de 3 em 1 ano. E a profilaxia pós-coito pode ser indicada principalmente nas mulheres que já têm uma história de cistite recorrente, principalmente após as relações sexuais. Passando para a nossa última, né, ascendendo no nosso trato urinário, a gente vai falar um pouquinho sobre a pielonefrite. As manifestações da pielonefrite são uma queda maior do estado geral, em que essa paciente vai manifestar febre, uma dor lombar, náuseas, vômitos, taquicardia. Ela pode apresentar um desconforto costo-ventral e dor em flancos. Os sintomas da cistite são incomuns, mas eles não são impossíveis, a gente pode observar. Vale ressaltar que muitas vezes a mulher pode chegar com os sintomas de cistite e febre. Isso já configura uma pielonefrite? Não necessariamente. A gente pode estar diante de uma cistite complicada, que é uma cistite que vai apresentar hematúria e febre. Acaba que, diante disso, o tratamento é muito semelhante ao da pielonefrite, que é o que a gente vai citar sobre a necessidade de internação hospitalar. No laboratório da paciente portadora de pielonefrite, a gente vai encontrar uma piúria significativa e hematúria que são frequentes, a cultura vai ser positiva, o hemograma vai apresentar uma leucocitose e desvio à esquerda, podemos observar uma anemia que tem como base da sua hipótese de patogênese, né, de mecanismo de formação, a hemólise, e a hemocultura pode ser positiva. As complicações que a gente observa na pielonefrite são choque séptico, a síndrome do desconforto respiratório agudo, pode haver início de trabalho de parto prematuro, anemia, insuficiência respiratória, insuficiência renal, celulite ou abscesso perirrenal. Diante dessas complicações, em que situações a gente deve fazer uma hemocultura nessa paciente? Diante de sinais de sepse. Essa paciente entrando com hipotensão, choque séptico, a gente deve fazer uma hemocultura para avaliar essa piora. E pacientes com comorbidades, como, por exemplo, diabetes, que é frequente no nosso dia a dia dentro da maternidade. Em alguns casos, é válido a gente perceber a necessidade de uma avaliação de imagem, como, por exemplo, o quadro da pielonefrite associado a uma cólica renal ou história de litíase, presença de diabetes, para a gente avaliar essas complicações, cirurgias urológicas, né, a abordagem desse trato, imunossupressão ou recorrência de pielonefrite ou sepse urinária prévia. São casos que é válido lançar a mão da ultrassonografia até para a gente ver se a gente pode encontrar um abscesso perirrenal ou alguma outra complicação. O diagnóstico diferencial da pielonefrite, ele pode estar na nefrolitíase, que não apresenta febre, mas tem uma dor lombar importante, uma dor em flanco importante. A coriamilionite, que está relacionada à febre e dor abdominal, mas acaba vindo com outros comemorativos, como ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro aí se torna semelhante, e o descolamento prematuro da placenta, que também está relacionado não à presença de febre, mas à presença de dor abdominal, mas o sangramento está normalmente presente. Então, são situações em que a gente tem que estar atento para vários detalhes para a gente poder definir a melhor conduta para a nossa paciente. A pielonefrite, ela requer internação hospitalar. A paciente não deve ser tratada ambulatorialmente, né? Ela precisa ser internada, precisa ser hidratada, precisa fazer antibiótico venoso, ela precisa colher exames, fazer urinocultura. E a antibiótico terapia, ela deve ser mantida até 24 a 48 horas. Essa paciente tem que ficar 24 a 48 horas afebril para a gente poder trocar essa antibiótico terapia de venosa para oral. E aí, quando você tem uma melhora clínica e inclusive laboratorial, a gente também observa com essas 24 a 48 horas de antibiótico venoso, é possível que você passe isso para o antibiótico oral e avalie a alta hospitalar com controle, desde que aquela paciente seja uma paciente que você vai conseguir,
né, ter o manejo, ver se foi feita corretamente a medicação, que ela vai retornar para você com a urinocultura de controle depois. Os antibióticos que a gente principalmente usa são cefuroxima e cefepime. A gente também pode fazer uso de ceftriaxona. A falha terapêutica, ela é considerada quando você tem uma persistência dos sintomas por mais de 24 a 48 horas de tratamento sem melhora, né? E aí você tem essa persistência com até uma piora. Então, novos exames são interessantes, como repetir a urinocultura, avaliar melhor esse antibiograma e avaliar a realização de uma ultrassonografia de vias urinárias, porque a gente tem que investigar nesses casos o porquê essa falha terapêutica ocorreu. E a gente pode se deparar com obstrução do trato urinário, infecção por bactéria do gênero Pseudomonas, a imunossupressão também deve ser investigada, a infecção por bactérias multiresistentes, que aí vão precisar de uma nova abordagem de antibiótico. Então, a pielonefrite, ela precisa de uma urinocultura de controle após o tratamento e mensalmente. Essa paciente, depois de ter passado por um quadro como esse, ela merece uma atenção especial. A quimioprofilaxia está indicada. A quimioprofilaxia é semelhante. Ela pode ser feita com a nitrofurantoína de 100 mg, 50 a 100 mg à noite, ou até mesmo com a cefalexina de 250 a 500. Essa quimioprofilaxia, tanto para pielonefrite como para cistite recorrente, é a mesma. E a tocólise é algo que é citado na literatura como diante de um trabalho de parto prematuro para essa paciente que está com quadro de pielonefrite, a gente tem que aventar. É uma paciente com menos de 34 semanas, é importante eu segurar um pouco mais? Devo fazer a tocólise? Em alguns casos, sim. Bom, entendemos um pouco sobre a infecção do trato urinário, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nefrolitíase, né? Que é a presença dos cálculos no trato urinário. É uma condição rara, tá? Apesar da gente ter essa condição nas nossas gestantes, e é uma causa não obstétrica de internação. Na literatura que eu tive contato, há uma incidência semelhante em não gestantes, mas, por outro lado, as alterações fisiológicas da gestação que a gente citou, apesar de trazerem aspectos que ajudam, né, e aumentam a propensão da formação dos cálculos, há também um aumento da excreção urinária na gestante. Então, isso pode acabar se contrabalançando. Eles vão se formar os cálculos, né, da mesma forma e com a mesma probabilidade à direita e à esquerda. É mais comum a gente encontrar isso no segundo e terceiro trimestre de gestação, e os sintomas mais comuns são dor lombar e hematura importante. As alterações fisiológicas que estão relacionadas a essa propensão maior são hidronefrose, a compressão ureteral, o aumento do fluxo renal, o aumento da excreção urinária, e aí acaba tendo, em função desse aumento da excreção urinária, o mesmo risco de desenvolvimento que em não gestantes. O diagnóstico, ele é o padrão ouro do diagnóstico da nefrolitíase em pacientes não gestantes é a tomografia computadorizada. Só que a gente sabe da questão da radiação. A gente tem que ter muito cuidado com relação à radiação nos nossos pacientes pela questão do efeito teratogênico. Então, a ultrassonografia se torna um padrão ouro para a gente, né? Assim, não padrão ouro, mas o primeiro exame que a gente deve fazer. E a ultrassonografia, com os últimos avanços, a gente pode ter uma melhor abordagem, um diagnóstico quando a gente faz uma complementação com a ultrassonografia transvaginal para uma avaliação dessa parte inferior do ureter. Ao mesmo tempo, a gente pode ver também o índice ao Doppler com relação ali no ureter, se é presente ou não. Isso também ajuda na percepção do diagnóstico. Diante de insucesso à ultrassonografia, a gente lança a mão da ressonância nuclear magnética, né? Que não tem também a radiação, mas em compensação para microcálculos ela é muito ruim e ela não evidencia precisamente o cálculo na imagem. A urografia excretora se torna uma possibilidade, tá? E a tomografia com baixo índice de radiação pode acabar sendo utilizada em casos de maior necessidade. O manejo prioritariamente é conservador, com o tratamento da dor, né? E aguardando, através da observação, a expulsão desse cálculo. A intervenção acaba sendo necessária diante da presença de comorbidades, de infecção, e aí a gente tem as seguintes opções, que são a nefrostomia percutânea,
o catéter duplo J ou a ureteroscopia, né? A ureteroscopia é, inclusive, um exame que acaba sendo tanto diagnóstico quanto terapêutico e pode ser utilizado. No caso de infecção, a abordagem ela é necessária, é mandatória, tá? Essas foram as bibliografias. Muito obrigada. Muito bem, Cecília. Parabéns pela sua apresentação. Tá? Eu vou... a não ser que o Marcelo queira... Marcelo, você vai querer comentar algum slide? Vai querer que apresente alguma coisa? Alô? Marcelo? Agora está me ouvindo, né? Ok. Perdão. Eu queria parabenizar a Cecília também. Quando nós planejamos essa aula, a gente tentou colocar uma abordagem bem didática, né? Já que a principal, né, plateia são dos residentes, né, da maternidade escola, então acho que uma visão bem planejada, né, bem estruturada da aula era importante, e acho que você conseguiu montar bem, Cecília, parabéns, e apresentar de uma forma que dá uma certa lógica no assunto. É um tema, né, como o professor Nilson e você colocou, né, que é bastante frequente no nosso dia a dia, né, que tem questões controversas, sem dúvida, né, que a gente pode debater aqui, e a nefrolitise envolve questões que são muito da prática do urologista, mas que cabe a nós, obstetras, né, não só a questão do diagnóstico na gestação, isso é importante, e da assistência em conjunto, né, com o urologista. Então, a gente saber as opções terapêuticas, saber os potenciais complicações maternas e fetais, né, nesse tratamento é muito importante, né? Professor, o senhor quer colocar questões agora? Não, pode fazer seus comentários em relação à apresentação e algum detalhe da apresentação. Pode. A infecção urinária na gestação, ela, assim, o que nós vemos é que quando a paciente tem sintomas clássicos, né, a apresentação clínica é muito evidente, nós não temos dúvida, né, do tratamento, do início do tratamento. Muitas vezes, o que eu acho que 2 pontos importantes é que muitas vezes nós somos guiados pelo receio, né, a história clínica não é muito rica nos sinais e sintomas, mas pequenas uma história de febre não aferida, uma dor lombar, muitas vezes já acaba precipitando uma internação sem que a gente, às vezes, estruture bem o caso, né, com outras questões clínicas na parte laboratorial. Então, como é uma complicação, como é uma doença que pode levar a complicações maternas graves, muitas vezes a gente tem um lado, né, de ser mais intempestivo, indicando internações. Acho que lá na maternidade escola a gente vê muito bem isso, que em muitos casos, às vezes, a gente questiona a indicação da internação depois na enfermaria e não é confirmada o diagnóstico de infecção urinária, seja pela evolução clínica ou e mesmo depois pelo resultado da urinocultura, né, propriamente dito. Mas é óbvio que esse receio é compreensível, mas nós temos que chegar a um ponto que internar uma paciente e expor a paciente a antibiótico, né, com toda a preocupação que a gente tem de maior resistência bacteriana, é importante, né? E já o outro lado, né, que o senhor colocou bem, né, professor, que
o diagnóstico, uma vez que a gente tem certeza, o tratamento não pode ser postergado, né? Eu lembro, o professor Nilson sempre exemplifica isso com um caso que nós tivemos na UERJ, né? De uma paciente que foi internada com um diagnóstico de pielonefrite e na questão lá, pela enfermagem, de aprazamento de antibiótico, ele não foi feito imediatamente, e essa paciente, em poucas horas, evoluiu para uma sepse grave, uma parada cardiorrespiratória e óbito, né? Depois, eu sei que eu estou resumindo, o senhor sabe mais detalhes do que eu, mas a gente vê um exemplo de como a infecção urinária pode ser grave, traiçoeira. Então, às vezes, a gente já tem que orientar o início dos antibióticos na própria admissão, né, para os casos, né, para todos os casos com suspeita de pielonefrite, e temos que ter atenção com o aprazamento do medicamento, que às vezes um medicamento, um antibiótico de 12 em 12, 8 em 8 horas, vai ser aprazado para horas depois, e a paciente vai ficar um hiato de tempo sem tratamento. Então, isso é uma coisa importante. E o outro extremo é esse, quando nós não temos uma clínica muito marcante, talvez seja necessário que a gente se embasar mais na questão laboratorial antes, né, do antibiótico, da própria internação, para que a gente evite também a internação desnecessária e os antibióticos, né, que podem trazer a seleção bacteriana e não são isentos de risco, muitas vezes, para o feto também, né? A escolha do antibiótico, Cecília, eu vi na tabela que acabou colocando, não entrou, principalmente para bacteriúria e cistite, não entrou, você citou, mas não entrou fosfomicina, né? Que hoje é uma forma de tratamento, é uma das opções de tratamento muito boas, né? Para seguro, para uso na gestação, em dose única, uma baixa resistência, né? Escrita na literatura, né? De um modo geral. Então, isso é importante depois a gente colocar, né? Bom, a gente vai discutindo. Você quer colocar mais alguma coisa, professor? Primeiro, nessa questão de infecção urinária, né? Uhum. Assim, em termos práticos, né, queria perguntar à Cecília, como é que a gente poderia lidar no atendimento da paciente que está com uma queixa suspeita de uma infecção do trato urinário, né? Que critérios a gente vai utilizar para iniciar antibióticos, né? Você diz o antibiótico venoso ou o antibiótico de maneira geral? Pensando em pielonefrite, né? Como é Pensando mais em frequentemente, a gente pielonefrite. vai internar uma paciente que a gente está pensando em internar por uma suposta pielonefrite. Olha, acredito que a febre seja um fator bastante importante, né? Uma gestante com febre traz, e justamente quando vem, além da febre, uma queda do estado geral, o paciente normalmente apresenta náusea, apresenta vômitos, e claro que não necessariamente a gente vai esperar o laboratório, a depender do quadro clínico, mas um laboratório que tenha um comprometimento com o aumento da leucocitose, desvio à esquerda, são situações em que me fazem querer fazer um antibiótico venoso nessa paciente. Tá, esse aí é o caso mais grave, mais complicado, que é fácil da gente decidir um tratamento. Sim. Eu quero saber se, né, você admitindo uma paciente, quais são os critérios que você vai utilizar para que você inicie, né? Porque a febre, a grande maioria das pacientes internadas por pielonefrite, suposta pielonefrite, não tem febre. A grande maioria delas, né? Se você olhar fizermos uma revisão, essas pacientes que nós internamos como pielonefrite não tem febre. Tá? Então, quer dizer, não é um critério frequente de você encontrar, né? Então, se ele existir, fica bem tranquilo, aí é fácil de tomar decisão, né?
Acredito que se a gente, mesmo na ausência de febre, tiver um laboratório alterado, a presença de uma piúria importante, hematúria, são critérios que me ajudariam a pensar no início de antibiótico venoso. Tá. Marcelo, você tem alguma sugestão para... Professor, existem casos que a gente vai ter uma dificuldade no diagnóstico, né? Inicialmente com a avaliação clínica da paciente. Muitas vezes a dor lombar é uma queixa muito comum na gravidez, né? Então, precisamos avaliar se o sinal de Jordana, a percussão lombar, realmente é positiva, né? A questão de sintomas urinários baixos associados também a um dado a mais, se além da dor lombar tem disúria, tem aumento que são também sintomas frequentes, mas da frequência urinária. A história, a paciente às vezes vem com história de ter tido febre, mas não aferiu, chega, como o senhor falou muitas vezes na nossa admissão, afebril. Então, além desse exame clínico mais cuidadoso, mais minucioso, o laboratório, por exemplo, a ausência de piúria, apesar, né, do EAS, a sensibilidade não ser muito alta, mas a ausência de piúria já é um dado que faz a gente, a ausência de leucocitose, com desvio, a gente já tem que, talvez, pensar em outras questões, né? Uma dor lombar postural, pelas próprias alterações da gravidez, e não necessariamente vinculada a uma pielonefrite, né? Então, é esse conjunto, né, que vai nos fazer decidir pela internação da paciente, firmar o diagnóstico. Quando é muito evidente, é fácil. Quando é pouco evidente, a gente tem que tentar ao máximo somar, agregar, né, questões clínicas e laboratoriais para tentar minimizar internações desnecessárias, né? Muitas vezes a gente lá observa, o paciente vem com uma história de dor lombar, é relatado uma percussão positiva, mas aí não tem leucocitose, não tem piúria, nunca teve febre, o estado geral dela está bom, e logo em seguida a gente vê uma urinocultura negativa e a gente não firmou o diagnóstico. As dificuldades são compreensíveis, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar ao máximo esmiuçar, né, o caso e muitas vezes até fazer uma observação mais de perto antes mesmo dentro dos protocolos que você apresentou de terapêutico, você tinha um slide que colocava cefuroxima de 8 em 8 horas, né? Normalmente ela é de 12 em 12 horas, de oral. Né? Eu até estava conversando sobre isso com o professor Marcelo ontem. Eu vi isso dessa forma também no tratado da Febrasgo. Eu fiquei um pouco com essa dúvida até. Mas acabei mantendo por ter encontrado nessa literatura. Mas eu acredito que até que na maternidade e escola a gente faça de forma diferente. Farmacologicamente ela é de 12 em 12 horas, né? E pode ser de 250 a 500 miligramas nesse intervalo de 12 em 12 horas. Ok. Cristos, quer fazer algum comentário? Ninguém? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Daí, pode falar. Pergunta. Vocês falaram os critérios, mas, assim, então, de acordo com esses critérios, se a paciente se a gente julga que ela tem um diagnóstico, o senhor pode pedir para ela responder ou complementar o que for, para que fique claro para os nossos alunos, se a paciente está entrando na casa e foi fechado um diagnóstico, foi escrito no prontuário, pielonefrite, isso é igual a tratamento antibiótico ou não? Boa pergunta. Sim, pielonefrite. Se eu determinei esse diagnóstico... Com certeza, Jair. Né? Vou fazer antibiótico. A infecção do trato urinário alto... Ótimo. E aí eu vou complementar a minha pergunta. Quer dizer, então não tem por que a gente internar um paciente com uma suspeita de pielonefrite, se está escrito, tudo bem. Suspeita de pielonefrite, abriu o leque. Se escreveu pielonefrite, antibiótico.
Mas quando você entra nessa da suspeita, então o melhor é não prescrever e esperar essa propedêutica adequadamente aí, não é isso? Sim. A questão, Era Jair, esse ponto que eu queria chegar anteriormente, né? Existe a possibilidade da gente internar uma paciente por uma suspeita de pielonefrite e não iniciar imediatamente e aguardar resultado? Sim. Uhum. Eu E entendo que sim. Tá. Você concorda, Marcelo? professor, eu acho que, como o Jair colocou, quando a paciente chega, dor lombar, punho e percussão positiva, febre, dor no gradil costal posterior, sintomas urinários baixos, o diagnóstico é fácil, a gente não tem dúvida. Em casos que a suspeição é baixa, né, mas que a gente não tem como descartar completamente, né, o diagnóstico, muitas vezes a paciente não tem febre, né, mas vem a quadro clínico não está tão sugestivo, mas você tem uma piúria importante, uma história, às vezes, de uma infecção urinária anterior, que aumenta o risco dessa paciente. Talvez uma internação para uma observação dessa paciente inicial, sem o início do antibiótico, pode ser possível, onde você vai fazer os exames complementares, vai fazer uma curva de temperatura, né? E aí talvez ter mais subsídios para iniciar o antibiótico ou não, né? Esses são os casos mais difíceis, né, de se tomar uma decisão. A gente entende o receio de liberar uma paciente que você tem a mínima suspeição de uma pielonefrite, né? Ela pode evoluir rapidamente para um quadro mais clássico, você deixa de internar e aí toda a complicação pode vir, pode ser muito séria, né? Então, mas por outro lado, isso também não, a gente ser bem flexível Mas a ideia, Marcelo, não é jogar uma responsabilidade. Não, vou mandar embora uma paciente com uma sim, suposta pielonefrite. A pergunta é assim: eu posso, ao invés de eu tratar todas em investigação, toda paciente que eu tenho dúvida, eu vou tratar imediatamente, ou eu posso interná-la e aguardar mais dados para confirmar o diagnóstico? Isso acho que eu estava tentando colocar desde cedo. Acho que se a gente tem um receio importante de liberar a paciente e poder ter uma evolução, né, de maior gravidade, e por outro lado o quadro clínico não está muito clássico, eu acho que talvez esse seja o meio termo de bom senso. Internar e observar. Você vai estar tendo a paciente mais próxima, né, mais atento para uma evolução mais rápida em que você possa intervir, e, por outro lado, você não deixa, você evita fazer antibiótico, às vezes, desnecessariamente, né? Então, talvez essa conduta, eu acho que é viável, sim, na minha opinião, né? Jair, era isso? Era o que complementar, porque o professor falou em relação a paciente grave, e até é importante se a Fernanda Quintela, nossa R3 lá do Caxias d'Or, puder complementar, ela é cirurgiã geral, né? Tem residência em cirurgia geral também, a gente não se esquecer dos critérios de sepse para fazer o antibiótico na primeira hora e não prescindir dessa dose inicial. Ao contrário, ainda quando a gente já está com certeza que a paciente pode evoluir de uma forma grave, e isso a gente vê acontecer aqui, é muito importante. Então, uma coisa é a paciente, que pedir para a Fernanda depois complementar, chega claramente para a gente com uma cólica nefrética, e não necessariamente com uma infecção. A gente teve essa semana aí, Cristos, vimos juntos aí essa semana, uma paciente com litíase na junção ureteropiélica, e ela não tinha infecção deflagrada, não me lembro disso, e ela acabou no acompanhamento clínico. Eu não sei o desfecho lá, o professor pode passar para a gente depois, mas, curiosamente, a gente conseguiu esse diagnóstico na ultrassonografia. Então, eu acho que uma coisa é quando a paciente chega para a gente com dor,
Dor, você não vai dizer que ela tem infecção por causa de dor. Ela está com dor, ela está com cólica nefrética, quem já teve cálculo renal sabe que dói muito, e você tem que fazer analgesia, e não é porque ela tem infecção, que ela não tem infecção, que ela vai embora para casa. Ela está sentindo dor, ela vai ter que ter a sua dor tratada. Outra coisa é quando ela chega com sinais de infecção, sinais clínicos laboratoriais, que aí, dependendo dos critérios, se você tiver 2 ou mais critérios maiores de sepsis, né, taquicardia, taquipneia, o leuco alterado, febre, você, se tiver 2 desses, tendo cuidado que a paciente, que a gestante, geralmente é taquipneica e taquicárdica, tem que ter um critério, uma avaliação cuidadosa para dizer, olha, eu realmente acho que está estranho, a gente é melhor fazer o antibiótico, colhe a cultura e começa o antibiótico. São coisas bem distintas. Uma paciente que está com dor, puramente dor de cólica, começou subitamente, e a outra que vem com o seu quadro de estado geral piorado por conta de um quadro de infecção que está se instalando, e esse tempo ele pode variar. Acho que é isso, professor. Aliás, depois eu queria outras perguntas só em relação aos cálculos lá na frente para o diagnóstico. Ok. Sidney, espera um pouquinho que a Fernanda foi citada, ela tem direito à réplica. Boa noite a todos. Pode falar, Fernanda. É muito delicado essa questão do diagnóstico na gestante de qualquer tipo de infecção, na verdade, porque a grávida ela já é taquicárdica. Obviamente, se ela está chegando numa emergência com uma dor lombar por um cálculo, ela vai estar taquicárdica. E como que você vai falar assim, não, dos diagnósticos de sepse, agora a gente até mudou alguns critérios de sepse, agora tem o QSOFA, para fazer o diagnóstico, que agora não existe mais sepse leve ou CIRS, né, que antigamente a gente falava. Agora é sepse ou sepse grave. E para paciente gestante, o diagnóstico é muito mais complicado, porque ela já vai ter essas alterações normais da gestação. Mas, com certeza, a gente vai levar em consideração a questão, se você fez uma medicação para analgesia para uma gestante, se ela já está baixando um pouco, se ela estava com 130 de frequência cardíaca, e é para a gente esperar também que ela baixe um pouco essa frequência cardíaca depois que aliviar a dor. Se não abaixar, será que isso não fica um sinal de alerta para a gente pensar que pode ter alguma infecção associada e pensar numa pielonefrite associada a uma ureterolitíase ou uma nefrolitíase, alguma coisa assim? Então, assim, a gente é muito também do olhar da pessoa que está ali no momento que precisa de um acompanhamento. E, assim, as trocas de plantão são os piores também olhares dos pacientes, porque você perde também a nuance se a paciente está piorando, se a paciente não está. Então, é muito importante na troca de plantão também falar assim, olha só, a paciente estava com uma frequência de 110, a gente está internando, então, assim, monitorizar essa frequência cardíaca também. Muita gente também comenta com relação à dipirona, não, a gente vai fazer curva térmica, então não deixa dipirona. Cara, febre vai dar independente da dipirona que a gente fizer. A curva térmica, você pode fazer uma dipirona em dose baixa para analgesia, e não vai mascarar uma febre na paciente. A febre vai aparecer se a paciente estiver infectada. É difícil realmente o diagnóstico de um quadro infeccioso numa gestante, não é fácil, mas o principal é o olhar clínico do médico que está acompanhando. Se você vê uma paciente que ela chega com dor, se ela não melhora da dor, lembrar que cálculo, a punho-percussão do cálculo é uma punho-percussão que a paciente não vai tolerar. A punho-percussão da pielonefrite, ela não tolera na hora e essa dor ainda persiste depois. Na nefrolitíase, quando tem ureterolitíase também, é uma dor aguda. Ela vai passar depois com a analgesia, vai aliviar um pouco e vai voltar umas 4 ou 5 horas depois de novo. Mas a pielonefrite, ela vai ser uma dor mais progressiva. Então, a paciente não vai melhorar com analgésico normal, nem com tramal, nem com outras coisas que a gente ainda pode fazer para gestante. É difícil mesmo, não é fácil o diagnóstico.
mas o manejo, o olhar clínico frequente, constante nessas pacientes é bem importante. Deixar essas pacientes em unidade de semi-intensiva, se possível, é sempre melhor do que deixar em quarto, por causa da piora clínica, se você não tiver entrado com antibiótico, para você ter um acompanhamento melhor desse tipo de paciente. Acho que é isso. Eu tinha uma pergunta para fazer também. Queria complementar. Deixa eu passar. Tá, pode falar. Não fala. Não, é porque isso é uma dúvida que eu sempre tive desde no R1, mas eu sempre tive vergonha, na verdade, de perguntar. Porque a gente sempre pede EAS e urinocultura para as pacientes no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Eu queria saber, assim, o que faz de diferença o EAS no pré-natal ou, tipo, no diagnóstico, ou no acompanhamento desses tipos de gestantes? Não vejo, não sei. Marcelo, você quer comentar? Fernando, eu não entendi o EAS como uma rotina pré-natal ou o EAS, né, que tipo de gestante que você falou? Isso que eu não entendi. No geral, porque a gente sempre pede na rotina o EAS com a urinocultura no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Qual que é o papel dele? Tipo, a urinocultura veio negativo, o EAS veio normal. Por que a gente tem que ficar também olhando? A gente não poderia só pedir urinocultura? Por que a gente também tem que pedir o EAS? Acho que o rastreio da infecção é feito com urinocultura. O EAS, na verdade, não vai se prestar para isso, ainda mais numa paciente assintomática, né? Então, na verdade, ele ser uma rotina pré-natal realmente não tem, excetuando pacientes de alto risco, que você, enfim, precisa analisar outras questões. Mas numa paciente, num pré-natal de baixo risco, uma paciente, realmente, o EAS ele é um exame que não precisa ser rotineiro, né? Ao meu ver. Ok. Sidney. Olha, o microfone é desligado. Boa tarde, mais um prazer invadir a casa de vocês aí, grandes amigos, Marcelo, Jair, professor Nilson, estou sempre em contato. Eu queria, primeiro, só para complementar em relação à pergunta que foi colocada em relação a começar ou não o tratamento direto, lembrar que, na minha visão, tá, a pielonefrite dá uma queda do estado geral da paciente muito grande, né? Eu acho que isso é nitidamente demonstrável na paciente que tem um quadro de uma infecção urinária alta, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um hemograma, né, que a gente pode também solicitar a nível de admissão, que vindo com desvio para a esquerda, né, que vindo com, sabe que a leucocitose na gestação não é o melhor parâmetro para a gente avaliar, né? Quando você vê uma bastonemia, leva-nos a crer em relação a isso. Mas eu queria mesmo perguntar o seguinte, como eu participo muito desses comitês de mortalidade materna estadual e municipal, e eu sou voto vencido sempre, né? E eu queria ouvir a opinião de vocês, porque várias situações na qual você tem um óbito fetal, né? E você não acha nenhuma causa determinante para esse óbito fetal, a paciente de baixo risco, e, por acaso, a paciente esteve internada por uma pielonefrite ou teve uma infecção urinária, desculpe, gente, uma infecção urinária durante a gestação, eu queria saber de vocês o que vocês acham, qual é a possibilidade, né, de uma paciente que tem apenas o quadro de pielonefrite, sem ter um quadro de bacteremia ou sepsis, vir a ter um óbito fetal relacionado a essa infecção urinária. Porque eu não vejo o menor sentido, a não ser que, é lógico, que ela esteja com sepsis, leve trabalho de parto prematuro, que venha atingir o feto também, mas, fora isso, eu não consigo ter essa visão.
Não sei se vocês concordam, porque eu sempre sou voto vencido nas discussões dos óbitos fetais estadual ou municipal. Eu vou deixar para o Marcelo responder, mas eu queria saber de que lado que você estava, que você estava vencido de que lado. Eu fiquei só esperando, mas no final você disse. Tá? Não, eu estou do lado de que não leva, na verdade, Exato, que não leva ao óbito, que não leva ao óbito quando você tem um quadro de pielonefrite apenas, né? Que não leva ao óbito, a não ser que você tenha uma bacteremia, uma sepse associada, né? Se você continua como voto vencido. Não, o voto vencido porque todo mundo acha que sim, que você teve uma pielonefrite que pode realmente essa bactéria também levar ao óbito fetal. Marcelo. Sidney, meu amigo, eu concordo com você. Eu acho que é difícil a gente fazer uma relação causal num quadro de uma infecção urinária alta, uma pielonefrite, tratada adequadamente, que não teve maiores complicações e que tempos depois você identifica uma perda fetal, um óbito fetal intrauterino e fazer essa associação. É difícil, né? Fora daquela fase aguda, eu também não consigo fazer essa associação, esse link dessa forma. Até revendo agora a literatura para a gente estabelecer essa aula, a gente vê que as complicações, né, descritas são complicações mais agudas, com trabalho de parto prematuro, né, sepse, maior gravidade materna, e com isso acaba tendo uma maior associação de mortalidade perinatal. Mas essa questão de teve uma pielonefrite na gravidez e mais adiante você tem um desfecho fetal desfavorável, fazer essa associação eu também não tenho embasamento para te dizer que é possível, que está relacionado. Não sei a opinião dos colegas. Eu acho, Sidney, que você pode levar mais um voto também. Você pode chegar na discussão e falar assim, eu tenho alguns votos. Eu acho que realmente você correlacionar a morte fetal, né, por uma pielonefrite, uma infecção tratada durante a gravidez, né, eu acho pouco provável. Né? Alberto, você quer falar? Ok, obrigado. Boa noite a todos, ainda não, né? Boa tarde ainda, faltam 5 minutos. Parabenizar primeiro a doutora Cecília pela apresentação, a preceptoria do doutor Marcelo, é sempre um prazer estar aqui junto com os colegas. Primeiro, da minha fala, eu queria dizer que eu concordo, tem mais um voto o Sidney, e como membro lá da nossa CTJ, da nossa Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CREMERG, eu acho que isso é mais ou menos, pelo menos em relação às pessoas com as quais eu já conversei, um consenso. Se devidamente tratado em tempo hábil, muito difícil, né, Marcelo, a gente correlacionar esse óbito fetal com uma infecção pretérita. Em relação, fazer uma observação, a doutora citou a nitrofurantoína, eu tive que consultar os colegas da urologia recentemente, até em função de uma paciente ginecológica, só queria ilustrar aqui que a droga de escolha para a infecção urinária de repetição é a nitrofurantoína, e o pessoal da urologia orienta a fazer um comprimido antes do coito, ou, se não for possível, logo após o coito. E uma pergunta para o professor Nilson. Professor Nilson, uma vez esse quadro claro, né, nós iniciaremos o antibiótico, como disse o doutor Marcelo. Essa coleta de urina, para nós podermos culturar, antes, necessariamente, do início da antibiótico terapia, o senhor aconselharia que fosse feita com sonda ou pode ser feita de maneira espontânea? Eu acho que, por exemplo, a rotina é não colher com sonda. Mas eu acho que já tem até estudos em relação a isso, até o Marcelo pode confirmar isso, de que não faz diferença se você colher com sonda para fazer essa cultura. Né? Então, acho que normalmente não há necessidade desse cuidado a mais para essa cultura pré-tratamento. Né? Marcelo, você tem alguma
Observação? Tudo bem, Alberto. Realmente, o que se coloca é que a coleta com a micção espontânea da paciente é que é preconizado, né, na maioria das vezes. E que, assim, não houve, alguns estudos que avaliaram isso não mostraram muita diferença, né, no resultado em si, né? Importante, eles colocam algum grau de higiene mínima, desprezando o primeiro jato, né? Aquela coisa que a gente está cansado de ver, né, na questão da amostragem, né, da amostra. Agora, não vi grande diferença, né? Acho que a coleta com sonda vem mais naquelas pacientes com alguma outra comorbidade, que já estão sondadas por algum motivo, enfim, e que bexiga neurogênica. Então, mas, de modo geral, a coleta espontânea, né? O importante é aquilo que a Cecília ressaltou, é que, para o diagnóstico, quando coletado por sonda, isso, uma contagem de colônias menor é suficiente para que você confirme o diagnóstico. Agora, a gente tem, às vezes, tem umas situações controversas, né, que eu até queria discutir com vocês. Se define, né, como uma bacteriúria assintomática, né, uma cultura positiva no paciente sem sintomas, com mais de 10 a 5 unidades formadoras de colônia. E, às vezes, eu passo por situações difíceis, né? Que você pega, às vezes, um crescimento de uma paciente de uma Escherichia coli, que é uma bactéria típica, né? E, às vezes, com 90 mil. Passamos no pré-natal por uma situação dessa. 90 mil unidades formadoras de colônia. E o que fazer? Eu fui pesquisar isso e não há um esclarecimento. Será que você tem que repetir essa cultura mais adiante, às vezes, provavelmente vai ter uma contagem de colônias maior, e aí você trata? Você está correndo risco, não tratando com 90 mil, como está preconizado, né, um crescimento de único, né, de uma única bactéria, uma bactéria típica como causadora de infecção urinária, né? São situações que a gente tem eu tenho um pouco de dificuldade. Às vezes, também, recentemente, uma paciente com uma gravidez gemelar, né, que já tem um risco maior de trabalho de parto prematuro, espontâneo, veio com uma cultura, também com E. coli, mas com uma contagem menor que 100 mil. O que fazer, né? Como vocês procedem numa situação dessa? Licença dos nossos preceptores, Marcelo, eu vou dizer o que eu faria. Tá? Eu acho que a gente vive um momento de muita cobrança. Nós estamos mensalmente, toda a primeira terça do mês, reunidos no Conselho, tentando estabelecer e emitir pareceres a respeito de questionamentos que lá chegam. A nossa especialidade hoje, ela responde por cerca de 60% dos questionamentos que chegam ao nosso Conselho. Tá? Então, eu acho que, primeiro, em relação ao que o doutor Jair falou, internar é sempre de bom ouvido, é sempre muito prudente e atenua muito a sua avaliação em caso de um desfecho desfavorável, caso você tivesse liberado essa paciente. Então, em particular, os colegas mais jovens, eu acho que, na dúvida, eu os aconselho a que interne a paciente, nem que no dia seguinte a rotina dê alta. Em relação a essa questão, eu trataria, entendeu? Eu, particularmente, eu trataria, eu não me sentiria seguro, a não ser que eu tivesse doente muito na mão, a não ser que a paciente estivesse muito bem clinicamente, enfim, você falando de bacteriúria assintomática, supõe-se que ela esteja bem, né, clinicamente, mas se eu não tiver essa paciente na mão, se for uma paciente, por exemplo, de serviço público, onde eu não tenho o segmento garantido, o retorno garantido dessa paciente, eu trataria. Isso é a minha opinião pessoal. Eu tratei, Alberto. Eu concordo com você. Eu acho que, agora, na literatura eles colocam isso, mas a gente vive essas situações difíceis, né? E cada vez mais a gente sofre questionamento.
eu acho que quando você tem um crescimento de uma bactéria não típica, única, a paciente está assintomática, repete, né? Um Staphylo epidermidis, né? Uma lactobacillus, às vezes a gente vê e sabe que eu estava vendo isso, eles colocam que você só deve tratar esses casos se você tem urinoculturas repetidamente positivas para esse tipo, né, de bactéria. E aí talvez eles falam, pode ser mais do que uma simples contaminação, e aí você pode considerar o tratamento. Mas o problema maior é quando nós temos uma bactéria, né, um gram negativo, né, uma E. coli, uma contagem de colônias abaixo de 100 mil. Acho que gera uma insegurança muito grande não tratar, né? Porque na cistite e na pielonefrite, a paciente é sintomática, a gente vai tratar, a gente não tem dúvida, a gente trata, colhe a cultura e já está tratando empiricamente, né? Depois faz o ajuste. Mas na bacteriúria, que tem outro dia eu estava lá e eu fui questionado, né? Eu falei, vamos tratar, mas não tem que tratar, porque deu menos de 100 mil colônias. Mas uma E. coli, né? E a gente fica sem muitos subsídios da prática, da literatura, mas é o que você falou, na prática, né? A gente sabe que isso pode, daqui a uma semana, né? Se você repetisse uma semana, vir mais de 100 mil, e você dá margem para o paciente ter uma complicação, uma pielonefrite, uma evolução desfavorável, e depois você também está sujeito a questionamentos, né? Tudo isso pesa na decisão, né? Não é fácil. O microfone, Jair, está fechado. Temos uma pergunta no chat, da Vitória Helvas, professor. Professor Nilson, como se conduz o tratamento expulsivo na gestante? É possível o uso de tansulosina ou nifedipino também? Acho que a gente devia passar essa pergunta para a Cecília. O uso de quê? Tansulosina. É usado pela uro para dilatação ureteral. Entendeu? Pelo que eu vi em um dos artigos que a gente utilizou, é possível sim. Não é sempre, né? Até porque algumas medicações são consideradas categoria B. Mas é possível. Não é o que normalmente é feito. Normalmente é feita observação, manejo da dor e hidratação. E elas costumam eliminar espontaneamente as pedras. Mas é possível. Mas não confesso que não me aprofundei muito nessa parte do tratamento expulsivo farmacêutico. Não tem realmente nenhum comprometimento fetal, categoria B do FDA, mas na prática, eu posso te falar isso lá do Caxias, quando a paciente realmente tem um cálculo, isso eventualmente vai fazer uma tomografia. É outra coisa para a gente falar também, que não tem problema o paciente lá no segundo trimestre fazer uma tomografia, isso não vai trazer nenhuma malformação para o bebê, e eles passam duplo J nessa paciente, deixam ela de duplo J, porque isso é o que é o mais importante no final das contas, que vai aliviar essa paciente. Isso não é incomum acontecer, né? Paciente em um hospital terciário chegar com litíase e ser chamado a uro e passar um duplo J nela. Jair, a maioria dos cálculos na gestação que levam o paciente à emergência são ureterais, né? E a gente, revendo a literatura, hoje muitos defendem, né, urologistas, que a primeira abordagem, já tendo diagnóstico, ou às vezes até para diagnóstico e tratamento conjunto, né, é a ureteroscopia, né, com às vezes uma litotripsia por laser, né, que menos traz risco, né, em termos de aquele potencial de complicações auditivas para o bebê, com a litotripsia externa ou por outras técnicas, e também
e também de lesão ureteral, aquilo tudo. Essa litotripsia por laser, que eles têm uma penetração muito pequena, né? É de 0,1 a 0,1 milímetros, né? Então, é uma coisa de 1 a 5 milímetros, pena. Então, que é bem considerado muito seguro, e hoje eles colocam até como uma primeira linha de tratamento. Há uma crítica, assim, o duplo J e a própria nefrostomia percutânea são procedimentos que são utilizados quando a paciente está obstruída, né? E só que existem complicações, não só de dor, de sangramento, infecção, e a questão da hipercalciúria, a hiperuricosemia, né? Levando a... Principalmente quando esse diagnóstico da litíase é precoce, é no segundo trimestre, indicando que, às vezes, a paciente vai ter que ficar com duplo J por muito tempo. Às vezes, dá toda aquela... Tem um termo, eu esqueci agora, a calcificação do catéter, tudo que então, acaba implicando na troca a cada 4, 6 semanas, dependendo, e gera... Então, tem um potencial de risco maior do que a ureteroscopia, né, com essa litotripsia, que é hoje considerada aí, talvez a primeira linha para abordar o cálculo, né? Ele pode abordar o cálculo em qualquer altura do uretero, é interessante, né? Então, uma coisa que acontece lá, tem 3 equipes de uro lá no Caxias, uma do Juan Renteria, né, lá no fundão. O Juan foi, conheço. O outro é o Luiz Torres também, cara, muito bom. Esses caras é o seguinte, o ureter, o que eles falam o tempo inteiro para a gente lá. Se você mexeu no ureter, você vai ganhar um duplo J, nem que seja uma semana. Porque se você mexer no ureter, fizer uma ureterorreno e não deixar o duplo J, ele vai fazer um espasmo e aí vai ser pior, porque vai ser um quadro agudo. Então, o que acontece, às vezes, isso é muito da prática dos caras, eles têm dificuldade no acesso. Então, aquele ureter, você entra no meato, ele não consegue avançar, ele fica com medo de avançar e chegar no cálculo, ele sempre vai armado com laser. Se ele consegue chegar no cálculo e liberar, ele quebra o cálculo e acabou, mas ele deixa o duplo J para tirar uma semana depois, pelo menos uns 10 dias, geralmente, com medo desse espasmo. Quando o ureter está muito difícil o acesso, e isso realmente acontece, imagina que na gestante talvez possa acontecer um pouco mais por conta dessa tortuosidade que aumenta, dessa compressão do ureter. Se ele não consegue avançar com o ureteroscópio, ele não vai lá em cima. Ele bota o duplo J, uma semana depois, esse ureter, o que eles falam, ele está bobo, ele dilata, e aí ele tem acesso fácil para chegar lá e retirar esse cálculo, mas mesmo assim ele não vai precisar de uma terceira sessão, porque ele mexeu novamente e ele vai colocar, ou vai tirar e vai colocar novamente um outro duplo J, porque mexeu no ureter, eles pensam, olha, o ureter, o duplo J, você só tem que tirar ele. Toda vez que você mexeu no ureter, ele tem que deixar um tempo um duplo J lá. É o que eles costumam dizer para a gente. O duplo J, assim, faz parte do processo. É interessante isso, porque depois até vou levar os artigos que eu levantei para você ver, eles não colocam essa necessidade de deixar o duplo J. Eles valorizam muito essa abordagem porque ela é resolutiva também, né? Quando você tem deixa o duplo J até o término e a abordagem para depois, você está postergando e, às vezes, aumentando isso na paciente. Mas você vê que a prática, né, às vezes, é diferente do que a gente vê, né? Mas também é preferível, às vezes... Eu queria ficar com duplo J e eles deixaram mesmo assim. Mas às vezes é preferível você resolve, deixa um duplo J por um tempo curto do que ficar com um catéter até o final da gestação, né? Não, interessante. Não é. Ok. Vocês me desculpem que eu tive que sair um pouquinho da sala um tempinho, mas já resolvi. Mais uma coisinha aqui, professor, para encerrar a minha participação, que realmente está adiantada. Eu queria dar os parabéns para você. Eu achei muito legal a sua apresentação, muito bonita, né? Muito bem, assim, com os slides muito bem trabalhados. A gente vê que teve capricho aí. Parabéns, Cecília, parabéns, Marcelo, aí na condução. Tinha até um cálculo migrando. Eu gostei dos desenhinhos. Depois eu queria conversar com você. Com certeza, professor. Sobre o desenho, sim. Então, tá.
Alguém quer fazer algum outro comentário? Os residentes? Então, tá bom. Cecília, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Né? Obrigada. Marcelo, pela moderação e pela orientação da Cecília. Né? Eu que agradeço. Agradecer a presença de todos aqui na sala e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo nesse mesmo horário. Tá? Um abraço a todos, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.